Olha só que gatinha bonitinha que ficou aqui na camiseta. Esta é uma camiseta infantil. Vamos aprender o passo a passo. Primeiro, você vai precisar transferir o risco para a camiseta. Você tem a opção de transferir com papel carbono para tecido, imprime o desenho da internet. E se você quiser aprender como pintar essa gatinha amarela, é só você seguir aqui as instruções. Você vai com certeza fazer um bom trabalho. Vai começar utilizando o amarelo ouro. Se a camiseta for branca, melhor ainda, porque fica mais fácil. Aqui a camiseta é cinza, mas não houve necessidade de pintar tudo de branco primeiro. Agora, se a camiseta for uma cor mais escura, por exemplo, um rosa escuro, um azul escuro, um preto, aí sim você vai precisar pintar de branco primeiro, para depois que secar, começar a colorir. O ideal é você utilizar um pincel de numeração que você vê que dá para pintar de acordo com o tamanho do desenho que você escolheu. E com certeza você vai utilizar esse pincel para todos os detalhes, só não para os detalhes do rosto, nesse caso da carinha da gatinha, que vai ser o bigodinho, os detalhezinhos dos olhos. Aí sim nós vamos mudar de pincel para um pincel mais fininho, um filete número 0. Por enquanto, apenas uma numeração que você vê que dá para trabalhar, você trabalha. Números bons para fazer esse trabalho seria número 8, número 10, número 12, né, em torno dessa numeração. Veja que aqui eu uso pincel de lado, então o acabamento é com o próprio pincel dessa numeração, pincel chato. Se você estiver utilizando o 8, você continua com ele, dando acabamento apenas colocando ele de lado, passa bastante tinta nas cerdas e na hora de virar próximo ao contorno é só você utilizar ele de lado. Então assim você já tem o acabamento perfeito em torno do risco. Aqui eu comecei a utilizar o branco, então eu passei dentro da orelhinha, que está descoberta, que não tem o lacinho, e agora na parte do peitoral da gatinha, colocando branco também. Eu lavei o pincel, sequei e estou usando o mesmo. Quando você vê que o pincel está bom, você se adaptou com essa numeração, continua com essa numeração. Para os detalhes do olho, agora sim eu troquei, tô com o pincel número 0 filete, colocando branco na parte do olho. E agora voltei para o pincel anterior para preencher o laço. Veja que sempre que eu vou dar o acabamento, eu deixo o pincel na lateral. Isso faz toda a diferença para a gente dar o acabamento com o mesmo pincel. Depois eu continuo os detalhes do laço. Agora eu vou praticamente, peguei uma cor de laranja, e passei com o filete número 0. E agora eu peguei o pincel da numeração maior, aqui é o número 14, pode ser número 12. O importante é que esse pincel seja um pincel chato e que ele esteja seco, de cerdas duras, para que a gente possa esfumaçar. Então a gente passa com o filete um contorno da cor desejada e pega o pincel de cerdas duras, numeração maior, e puxa para dentro. Então assim eu vou esfumaçando para ter um acabamento melhor ainda.
Aqui eu estou usando marrom e coloquei embaixo do pescoço e aqui próximo ao rabo do gato. Então, somente você escolhe algumas áreas para escurecer mais, aí você coloca outra cor. Então, eu fiz o contorno primeiro com cor de laranja e com marrom eu estou fazendo mais um pouco de sombreamento. Aqui esfumaçando levemente a parte branca, bem pouquinho mesmo, só para tirar esse branco puro, deixando só um pouquinho sombreado. Aqui no laço você vai ter duas opções que eu vou mostrar. Você pode fazer o contorno de branco ou de uma cor escura, que seja mais escuro do que a cor original que você aplicou. Por exemplo, coloquei um rosa magenta, poderia ter colocado um vermelho púrpura, que é mais escuro. E aí você esfumaça. Ou você pode ter a opção de tornar a utilizar a cor inicial e deixar mais homogênea essa pintura. Então você vai, por exemplo, se colocar o branco, você sobre qualquer cor que você pintar o laço, aí você espalha um pouquinho e depois torna a colocar a cor inicial, então você vai deixar essa pintura um pouquinho mais homogênea, ela apenas vai clarear, vai dar um pouco de luminosidade na pintura original. Depois que você fizer isso, aí sim você pode aplicar umas bolinhas de detalhes que eu já vou mostrar com a ponta do pincel. Então você molha o cabo do pincel na tinta e pressiona, assim já vai saindo esses detalhes dessas bolinhas. Você pode colocar diretamente na cor chapada? Pode, mas assim fica mais delicado, com esta luminosidade aplicada anteriormente. Agora, uma das partes mais delicadas da pintura, fazer o contorno do olho do gato, dos olhos. Aí você vai utilizar o preto, pode utilizar o marrom sépia, que também é uma cor escura, que é o sépia, não o marrom comum chocolate, mas sim o sépia. Bom, mas o preto ele vai destacar mais. Aí você vai fazer em volta dos olhos com o pincel filete número 0. Vai puxar os detalhezinhos dos cílios e fazer a parte do meio, tudo com preto. Se você escolher o sépia, tudo com sépia. O importante é molhar bem a ponta do pincel, as cerdas. São poucas cerdas, o filete tem poucas cerdas. Mas o importante é você molhar bem para que saia a tinta do jeito correto. Se você, por exemplo, insistir em pintar com este pincel filete número 0, sem molhar bem a ponta dele, o que vai acontecer? Ele vai borrar, porque ele tem poucas cerdas, então facilmente ele borra. Então, por isso que o ideal é sempre molhar bem. Aqui aplicando o azul claro sobre a parte de dentro, deixando uma espécie de contorno preto ainda ao redor. Para fazer o narizinho, bom, é como se fosse um coraçãozinho, né? Só que aí eu tô fazendo ele preto, então com o filete fica mais fácil, que é o pincelzinho mais delicado. E depois que a gente preencher esse narizinho, a gente já vai puxar o fiozinho para baixo da boca e tomar muito cuidado, como eu disse, molha bem o pincel e faça uma puxada somente. Olha lá, molhou bem e praticamente contornou, desenhou, onde já estava marcado, que deu para enxergar onde já estava marcado. Aqui eu fiz 2 risquinhos do bigodinho. Então você transfere o risco e deixa aparecer esse risco para que você não tenha dificuldade na hora de fazer esses detalhes.
Aqui sombreando mais um pouquinho, então se você vê onde precisa melhorar, você vai melhorando. Faça com calma a sua pintura, observe bem todos os detalhes. Mesmo que não fique perfeito, não tem problema, você está praticando e por mais que a gente faça, sempre acontece algum detalhezinho que sai conforme a gente não desejava e a gente tenta corrigir, então não existe uma pintura exatamente perfeita. Às vezes a gente erra alguma coisinha, tenta corrigir. Então pense que sempre há como corrigir, não tenha medo, vá para cima e faça a sua pintura. Bom, eu fiz as unhas de preto, né? E agora fazendo uns capinzinhos, um matinho. Então você pode incrementar, coloca os detalhes que você acha legal, florzinha. Aqui eu só estou fazendo os capinzinhos, mas fica a seu critério, né? Aí é por cada um, vai fazendo alguns detalhes de sua preferência ou deixa sem detalhes. Então isso é bem pessoal.